Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Alexandro e hoje a gente vai falar um pouco de números racionais na forma de fração. Todo número ele pode ser representado na forma de fração, que é A sobre B, A dividido para B, em que A e B são naturais, com B sempre diferente de zero. Nesse estudo, a gente vai primeiramente aqui fazer uma explanação aí um pouco do conteúdo, apresentar alguns conceitos básicos e fazer algumas aplicações. Depois a gente faz um exercício para dar uma fixada melhor. Então vamos lá. Aqui eu coloquei 2 sobre 3, representando aí uma fração. E aqui primeiro a gente vai começar pelos conceitos básicos. O que representa esse 2? O número de cima, assim falando vulgarmente, ele sempre vai ser o nosso numerador. E o número de baixo, ele sempre vai ser o nosso denominador. O que o numerador indica? Ele indica o número de partes que consideramos do inteiro. E o denominador, ele indica o número de partes iguais e que o inteiro foi dividido. Falando assim fica meio que difícil de entender, mas imaginamos que você tem uma barra de chocolate e você divide ela em 3 partes iguais. Então o denominador, ele vai indicar o tanto de partes que você dividiu o inteiro. O nosso inteiro aqui era uma barra de chocolate. E o nosso numerador, ele vai indicar o total de partes daquele inteiro. Então, se você tinha uma barra de chocolate, você dividiu ela em 3 e você pegou duas partes, dois pedaços desse chocolate, então você pegou 2/3 daquele chocolate. Então o numerador representa quantas partes você pegou e o denominador representa quantas partes aquela barra de chocolate foi dividida. Partindo agora aqui para o lado da leitura, como é que a gente lê uma fração? Porque a gente vai ver lá, a gente tem que entender como é que se lê. Então se eu tenho 1 sobre 2, a gente vai ler 1/2. 2 sobre 3, como é que a gente lê? 2/3. 5/6. 5 sobre 6, a gente vai ler 5/6. 3 sobre 4, 3/4. 4 sobre 9, 4/9. 1 sobre 8, a gente vai ler o quê? 1/8. 1 sobre 3, a gente vai ler o quê? 1/3. Aí, é interessante, se a gente tiver 1 sobre 10, a gente vai ler 1/10. Aí, a partir do número 10, que é em números maiores, a gente vai começar a colocar a palavrinha avos. Então, toda vez que a gente tivesse aqui fosse 1 sobre 12, como é que a gente vai ler? A gente vai ler 1/12 avos. 1 sobre 20, o que a gente vai ler? A gente vai ler o quê? 1/20 avos. Igual se a gente tivesse aqui 1 sobre 15, o que a gente leria? A gente falaria o quê? A gente teria 1/15 avos. Beleza, pessoal? Agora vamos partir para algumas aplicações. Vamos entender melhor como é que funciona essa questão de fração. Aqui eu coloquei aqui 3 figuras e a gente vai dizer, em questão de fração, a parte pintada, o que ela representa do todo. Então, nessa primeira aqui eu coloquei um quadrado e eu dividi ele em 4 partes iguais. E a gente tem aqui interessante que a gente tem quantas partes pintadas desse quadrado. A gente tem que lembrar que é aquela mesma coisa de você pegar. Eu pintei. Então, meu numerador, ele quer saber quantas partes eu pintei. Quantas partes eu pintei desse quadrado? 1. Então, meu numerador vai ser 1. Quantas partes eu dividi esse quadrado? 4. Então, meu denominador vai ser 4. Então, 1/4. Então, essa parte pintada aqui, ela é 1/4 do meu quadrado. Agora pela de baixo, fazendo pela mesma analogia. Quantas partes eu tenho pintada? 3. Então eu vou colocar no meu numerador 3. Quantas partes eu dividi esse círculo? Dividi em quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o meu denominador vai ser 8. Beleza, pessoal? Então essa parte pintada é representada por 3/8 do meu círculo. Coloquei aqui embaixo outra figura. Vamos lá, dividir ela em partes iguais. Eu quero saber se essa parte pintada representa quanto da minha figura. Bem interessante, faremos do mesmo jeito. Vamos lá? Quantas partes eu tenho pintada? Vamos comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu numerador vai ser 5.
quantas partes eu dividi essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha parte pintada representa 5/8 da minha figura total. Entenderam, pessoal? É bem simples. Vamos agora fazer mais um exemplo. Agora um exemplo um pouco mais robusto, que vai exigir um pouco mais de raciocínio nosso. Vamos lá? Uma escola possui 900 alunos. O resultado das eleições do grêmio dessa escola foi apresentado conforme a figura abaixo. Então aqui, nós representou as equipes que concorreram nesse grêmio por cores. Então a equipe A é amarelo. Então no nosso gráfico aqui, ela é a equipe amarela, a equipe B é vermelho e a equipe C é branca. Aí vem a pergunta A. Qual a fração que corresponde aos votos de cada equipe? Interessante, pessoal. Então vamos colocar equipe A. Aí vamos seguir a mesma analogia do exemplo anterior. Quantas partes estão pintadas de amarelo? Olha, 3 partes. Então o meu numerador vai ser 3. Em quantas partes está dividido o meu círculo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 6 partes. Então a equipe A é 3/6 do todo. Equipe B. Equipe B não é vermelha? Quantas partes está pintada de vermelha? É isso mesmo que você pensou. Uma parte. Então, pessoal, uma parte. Então, o nosso numerador vai ser 1. E o nosso denominador? O nosso denominador vai ser o mesmo. Vai ser 6, porque a figura, nós estamos considerando a mesma figura. 6 partes que foi dividido. E a equipe C? Rapaz, parabéns, você acertou isso mesmo. Tem 2 partes pintadas. Então, o nosso numerador vai ser 2. E o nosso denominador vai ser o mesmo, 6. Então tá, a primeira é 3/6. A segunda, que é a equipe B, foi 1/6. E a equipe C foi 2/6. E daí vem a pergunta. Quem ganhou a eleição? Pessoal, aqui o que a gente tem que comparar? A gente tem que comparar qual dessas equipes receberam mais votos. Aí vocês pensam, pessoal, é bem simples, vamos raciocinar. Quem é? Toda essa figura está dividida em partes iguais. Qual equipe pegou a maior parte dos votos? Olhe bem para a figura. Olha, é bem simples. Foi a equipe A. Ela pegou 3 partes. Só deixou 2 com a C e uma com a equipe B. Então, quem ganhou essa eleição? A equipe A. Só analisando a figura, você percebe que a equipe A ela teve mais votos pelo tanto de partes que ela pegou. Ela pegou 3 partes do todo. Entendeu? Se a equipe A fosse uma pessoa e isso aqui fosse uma barra de chocolate... a equipe A, com toda certeza, se fosse uma pessoa, ela teria comido mais chocolate. Ou seja, quem ganhou a eleição? A equipe A. A equipe A ganhou a eleição. Pessoal, agora na alternativa C. Supondo que todos os alunos votaram, quantos votos recebeu a equipe A? E a B? E a C? Então, pessoal, a gente vai pegar a fração que cada equipe recebeu, que a gente já fez na A, e a gente vai analisar em cima do total de números de alunos. Então, vamos descobrir quantos votos recebeu a A. A gente vai pegar aqui a equipe A, que é igual a 3/6. 3/6 de quê, pessoal? Do total de alunos, que é quanto? É 900. Olha que interessante. Então, aqui, resolvendo essa conta, a gente vai conseguir descobrir o número total de alunos. Só que 3/6, pessoal, a gente pode dividir tanto por 3 em cima e por 3 embaixo. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1/2 vezes 900. Isso aqui vai ficar o quê? 900 dividido para 2. Isso vai dar 450 votos. Olha que interessante. Aí aqui a gente pode pegar a equipe B. A equipe B recebeu quantos? 1/6 do votos. 1/6 de quê? De 900.
Isso aqui vai dar o quê? Mesma coisa que 900 dividido para 6, que vai dar o quê, pessoal? 150 votos. E a equipe C? Ela recebeu 2/6 do voto. 2/6 de quê, pessoal? De 900, que é o número total de alunos. Só que aqui eu consigo simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo, que vai ficar o quê? 1/3 de 900, que vai ficar 900 dividido para 3, que vai dar quantos? Que vai dar 300 votos. Ok? Agora, para nós finalizar a nossa aula, nós vamos ver mais uma questão. Vamos lá. Em relação à fração 5/9, responda o que indica o denominador 9. Pessoal, bem simples. Lembra lá do que a gente falou lá no início. O que significa o denominador 9? O denominador ele significa quantas partes eu dividi o meu inteiro. Então aqui o denominador ele significa quantas partes eu dividi o inteiro. O que o numerador 5 indica? Pessoal, o numerador 5 me indica quantas partes eu peguei desse inteiro. Se no 9 eu dividi em partes iguais, o 9 representa quantas partes eu dividi, o meu numerador ele significa quantas partes eu estou considerando do meu inteiro. Então, de 9 eu estou pegando 5. Lembra do exemplo do chocolate. Se fosse uma barra de chocolate dividida em 9 partes iguais, o meu numerador estaria indicando que eu peguei 5 partes daqueles 9. Entendeu? Então, indica quantas partes... quantas partes eu estou considerando do meu inteiro. Eu estou considerando do inteiro. Beleza, pessoal? É muito interessante que vocês entendam esses conceitos básicos aí de fração, o que é um numerador, o que é um denominador. Agora vamos partir para uma parte aí de aplicação bem interessante de fração, que é a fração em forma de percentual. É bem interessante mesmo. Então, pessoal, 8/100. Nossa forma percentual, o nosso denominador ele sempre vai ser 100. E isso acaba por indicar uma porcentagem, que é um conteúdo muito interessante dentro da matemática. Então, o nosso denominador sempre vai ser 100. Se o nosso denominador sempre vai ser 100, aqui a gente tem uma representação 8/100, ou 8%. Isso aqui é o símbolo da porcentagem. 20/100, ou 20%. 5/100, ou 5%. Então, o nosso numerador vai ser um número, e para ser uma forma percentual, o nosso denominador sempre vai ser 100, beleza? Então aqui vamos para alguma aplicaçãozinha aqui bem simples aqui desse exercício. 31%. Então aqui está, represente cada número na forma de fração. 31%. Lembra que eu falei para vocês? Quanto é que vai ser o nosso denominador? Sempre vai ser 100. Então, isso aqui você vai pegar o número e essa porcentagem aqui significa que está dividido por 100. Então, você pega aqui, ó, 31. Quem vai ser o nosso denominador? 100. 78% significa aqui, ó, que esse 78 ele está dividido por 100. 95% significa o quê? 95/100. Beleza, pessoal? Está representado aí em forma de fração. Espero que vocês tenham entendido.